Boa tarde, me chamo José Newton. Fazendo minha descrição, sou um homem negro, uso dreads, estou com a camisa azul, floral, e me encontro no Distrito Federal para continuar na política, na luta. E é isso que a gente vive e o que nos move é isso. A política entra na minha vida logo cedo, né? A partir do momento da compreensão, da concepção de mundo. Mundo esse do qual, para mim, é um mundo muito duro, uma realidade diferente de muitos, que é a vida dentro do manicômio, né, do hospital psiquiátrico. Quando eu tive menoridade, meus pais, ele não tinham informação de que existia a rede de atenção psicossocial e nos leva para esse tipo de tratamento, né, um tratamento onde segrega patologicamente a vida das pessoas pelo não conhecimento do SUS, da RAPS, da rede de atenção psicossocial. E é dentro desse contexto, né, asilar, manicomial, hospitalocêntrico, que a gente se encontra e começa a fazer revolução dentro desse contexto, do qual é um contexto segregador, que eu ressaltei anteriormente. A partir daí, a gente começa o processo da desinstitucionalização, que é proveniente da reforma sanitária, da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, onde a gente cria essa rede, a rede RAPS, que é a rede substitutiva desse modelo manicomial, com os profissionais e usuários e familiares que não comungam mais com essa prática segregadora da vida. E é a partir de mulheres que estão dentro desse contexto da reforma psiquiátrica pernambucana, porque a Lei 10.216 de Paulo Delgado ela existe, mas a nossa reforma ela precede 8 anos atrás. É importante ressaltar o nome de uma pessoa que é baluarte nesse sentido, vanguardista, que ela não se encontra mais aqui com a gente, mas ela está aqui em espírito e em verdade, que é Marcela Lucena. Marcela Lucena é uma pessoa muito importante no que se diz respeito aos processos de emancipação dos usuários dessa rede. Rede essa hoje, da qual me orgulho de estar fazendo parte politicamente, outrora sendo usuário dessa rede e hoje sendo profissional, tanto da área da saúde, como na área da assistência e dos direitos humanos. Eu hoje me encontro trabalhando em um CAPS AD, no município de Jaboatão dos Guararapes. CAPS esse que outrora eu fui usuário desse CAPS, e hoje a gente volta com outra perspectiva. Nós estamos trabalhando enquanto educador social e redutor de danos. Então eu falo de uma política da qual nos emancipa, né? do qual tem no cerne o ser humano, o indivíduo enquanto sujeito de direito dentro da sua integralidade. E é a partir dessa visão de Marcelo Lucena, doutora Gilvanice Noblar, de Paula Pereira, de Giovana, de Carla Maciel, de Catarina, de Ralina, de João Marcelo, esses seres humanos que se juntam e fazem a reforma psiquiátrica e nos dá autonomia. Então a gente começa a fazer militância dentro desses espaços, dos espaços de cuidado, né? Tanto da reabilitação socioassistencial como da reabilitação psicossocial. E aí, em 2017, a gente se reúne no Conselho de Psicologia, aqui do estado de Pernambuco, enquanto usuários dessa rede, para irmos para Bauru, para redigir a Carta da Reforma Psiquiátrica por mais de 30 anos. Nós tínhamos uma visão, uma concepção de mundo antes de Bauru, e o pós-Bauru nos muniu, nos municiou naquilo que se diz respeito do que é um ser, do que é ser, um ser antimanicomial, né? Porque para você ser este ser antimanicomial, você precisa passar por uma transformação. E essa transformação, ela dar-se-á de fato dentro do âmago da alma, porque você não mais enxerga o outro não mais existe. Não existe o outro é você, na realidade, né? Então é a partir dessa disruptura que a gente começa a se entender enquanto ser antimanicomial e começamos a fazer os processos de organização, criando a Associação de Usuários do Estado de Pernambuco, denominada Corpo de Lama, criando também o coletivo, denominado Coletivo Maria Lúcia, que é um coletivo voltado para as pessoas em situação de rua no estado de Pernambuco. Nós ficamos à frente desse movimento durante 7 anos de nossa vida, e assim, hoje a gente sente muito orgulho de fazer parte, porque os meninos estão aí com o coletivo, tomando de fato os seus locais, que lhes são de direito, né? Tanto é que a frase é nada sobre nós sem nós, porque acreditamos de que quem cuida da psicologia é o psicólogo, quem cuida da psiquiatria é o psiquiatra, e quem cuida da população em situação de rua é quem esteve em situação de rua.
E é dessa forma, com esse pensamento progressista, do qual a gente tem viabilizado uma política dentro dessa rede de proteção psicossocial, e chegamos até a ser premiados em Washington, nos Estados Unidos, né? Mas para chegar lá em Washington, teve todo um caminho, né? A trincheira ela não é fácil, a labuta e a peleja ela é constante, tanto no que diz respeito à própria política em si, não a política partidária, mas as barreiras burocráticas que existem dentro da política, até pelo fato do apartamento social que ainda existe, com o escalonamento da branquitude, porque eu sei de onde vim, aonde estou e sei para onde vou, né? A gente está falando de um processo decolonial. A gente que somos povos de diáspora, a gente que veio de África, atravessamos um oceano acorrentado, um navio negreiro, a remo. A gente venceu a ditadura, a gente venceu o Holocausto brasileiro, a gente venceu a Covid, a pandemia, a maior pandemia existente até hoje. Não seria um governo fascista que iria nos parar. É importante a gente ressaltar e marcar um território que nós temos lado, né? Nós não somos massa de manobra, muito pelo contrário, nós somos usuários emancipados, fazemos parte de um processo de desinstitucionalização proveniente e derivado da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, e que assim, a partir desses processos de organização, é que a gente se encontra enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto ser antimanicomial. É importante estar aqui em Brasília para marcarmos e demarcarmos o nosso território, né? Nós que somos de Pernambuco, nós que somos de Pernambuco, a gente tem uma frase muito importante, que Pernambuco é meu país. Eu me sinto muito orgulhoso de ser nordestino e de ter o privilégio de ter passado anos de minha vida ao lado de Marcela Lucena, uma mulher cosmopolita, da qual é um ser de luz. Então a gente passa 2017, chega 2018, e a gente vai para o Fórum Social Mundial, na UFBA, na Bahia, fazer revolução ali para que, de fato, melhore as questões sociais. Mas aí o que nos pega de surpresa? O que nos pega de surpresa é que a gente iria fazer parte de uma mesa com a Marielle Franco, e justamente nesse dia a gente recebe a notícia do assassinato da Marielle. E aí a gente leva, opa, a coisa está séria. Então, a partir desse fórum, a gente se reúne mais fortemente, mais grandemente, porque mataram a Rosa, mas não puderam deter a primavera. E a gente retorna para Pernambuco. Em 2019, a gente se reúne com 9 pessoas em situação de rua. A gente encontra o cenário de Recife especificamente muito vulnerável, tanto na alta como na baixa, como na média complexidade. E a gente, perdão, se organiza e conseguimos uma van, saímos do Marco Zero, fomos até o Distrito Federal, aqui exatamente, em 2019, para criarmos a Frente Parlamentar em prol da população em situação de rua. E a gente consegue fazer aqui, na esplanada dos ministérios, a marcha, conseguimos criar. Me lembro do período que a Erika Cocai também estava puxando a frente dessa frente parlamentar pela população em situação de rua. E ao retornar para Recife, a gente consegue 2 restaurantes populares, que é o abrigo, que aliás, 2 restaurantes populares e um abrigo noturno. Um restaurante popular denominado Josué de Castro, o outro na Ilha Teodósio, e o abrigo é o abrigo Irmã Dulce. Isso é muito importante para a gente, que a gente pode compreender do que é de fato a política em si. Não uma política partidária, não uma política que tenha esse apartamento social, mas uma política inclusiva, onde a gente passa não mais a ler a história, mas sim fazer a história. E chega os congressos, o congresso da Abrasme, o congresso da Renila, as formações do núcleo estadual da luta antimanicomial, que é o Libertando Subjetividade, com as escolas, para que as pessoas que não conhecem ainda, não têm propriedade do que é ser um ser antimanicomial, com essa formação. A terceira escola de luta antimanicomial, que é muito importante. A gente pauta também a política dos direitos humanos. Eu hoje me encontro enquanto secretário executivo do Conselho de Política sobre Álcool e Outras Drogas do município de Jaboatão e do Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas de Jaboatão dos Guararapes, no qual me encontro enquanto secretário executivo, e faço o link dentro dos CAPs, enquanto redutor de danos, educador social, e também nos centros POPs, do município de Jaboatão.
E aí que a gente vai para São Paulo e retorna. Ao retornar para o estado de Pernambuco, a gente é homenageado pelo então governador no período, o Paulo Câmara. Os homenageados são Humberto Costa, o atual senador, Maria Jesus, a psicóloga nossa do Conselho Federal de Psicologia, se não me engano, e eu, José Newton, pelo reconhecimento de nossa luta mediante a saúde mental, né, contra todo esse retrocesso, desse processo de remanicomialização que a gente viveu com o governo anterior, né? Um governo fascista, misógino, homofóbico, do qual autorizou a compra, por exemplo, para novos aparelhos de eletroconvulsoterapia, e tudo no que se diz respeito à negação, à segregação, era o espelho identitário desse governo. Mas a gente venceu e estamos aqui. É importante ressaltar a força de Pernambuco, a força do Nordeste nesse cenário nacional, nesse cenário político, da política em si. Então, a partir da ocupação dos espaços de controle social, é que a gente começa, de fato, a emancipar a população em situação de rua do estado de Pernambuco, os usuários da RAPS, tanto as pessoas que têm déficit de intelectualidade, ou então aqueles que têm problema com o uso abusivo de álcool e de outras drogas. A gente, na pandemia, a gente vai se reúne num movimento denominado Marmita Solidária, no centro do Recife, no Armazém do Campo, com o MST, com o Unificados pela População em Situação de Rua. E aí nasce o nosso instituto, que é o Instituto Ruas Museu. O que é o Ruas Museu? O Ruas Museu é um dispositivo criado com e para a população em situação de rua, que é proveniente de um TCC em museologia da nossa ex-companheira Sandra Albertin, do qual esse TCC ele foi elaborado e criado na Fundarge, e a gente já faz uma disruptura dentro da academia, porque a gente participa da banca para a aprovação desse TCC e da criação do Ruas Museu no processo pandêmico, em meio às lutas, porque a gente monta as equipes e faz as rotas para entregar as marmitas, os insumos, naquele período do qual a política pública não teve a capilaridade de estar no território para dar conta, tanto da questão da segurança alimentar e também da questão da vacinação. E a gente leva esse modelo com a coordenadora de saúde mental, que cria um projeto denominado Todo Artista Tem Dia Onde o Povo Está. É a nossa coordenadora de saúde mental, Paula Pereira, junto com a secretária, doutora Zelma. E as secretarias tanto de assistência, direitos humanos e política sobre drogas. Naquele período, a gente faz um projeto lindo, maravilhoso, e a gente consegue o êxito com a vacinação da população em situação de rua do município de Jabotão de Guararapes. A gente conseguiu 87,5% de capilaridade na vacinação da população em situação de rua daquele município. E daí a gente é submetido à OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, a gente vence na América Latina, na América do Sul, no Caribe. E ano passado, há um ano atrás, a gente estava em Washington DC, capital dos Estados Unidos, recebendo este prêmio, né? Porque não houve no mundo uma experiência tão exitosa para alcançar 87,5% da vacinação da população em situação de rua. Então a gente esteve em Washington DC, eu estive lá com o workshop e com toda a equipe vencedora. Isso nos remete a um pensamento do qual a gente vivenciou há anos atrás, foi com o movimento Mangue Beat e com a redução de danos, né? A redução de danos de Pernambuco ela é muito potente. Nós temos aqui a Escola Livre de Redução de Danos. Então, a nossa ciência, a nossa tecnologia, ela vai para fora, o Canadá vem aqui beber de nossa fonte e faz todo esse processo de redução de danos lá no Canadá. O Brasil ele é um país ainda muito provinciano, que ainda tem que fazer uma disruptura no âmago da alma da sociedade. Porque o manicômio ele não é apenas a estrutura do prédio, são as práticas manicomiais. E é aí onde a gente entra, para quebrar com todos esses paradigmas de que toda a população em situação de rua é infrator. A gente tem que acabar com o estigma da periculosidade de que todo louco é infrator, para que de fato possamos ser emancipados. Então a nossa vida política é essa, sendo esse ser atuante, militante, profissional do SUS, do SUAS, e
viver, né? Viver porque a gente primeiro também tem que compreender de que a gente, para mudar o mundo, a gente tem que primeiro mudar o indivíduo, o ser humano, se reencontrar. Eu hoje sou um homem que tem a autonomia de falar de que estive em uma situação sendo segregado patologicamente e hoje a gente entende e compreende uma concepção de mundo, de uma política que não aprisiona, que liberta, de uma política que não adormece e que desperta. Tanto é que o nosso lema é nada sobre nós sem nós, nenhum passo atrás, manicômios nunca mais, e iremos continuar resistindo aos muros da opressão. Me chamo José Newton, boa tarde. Posso fazer umas perguntas? Pode sim. Você comentou que foi exilado, né, que foi internado, e que foi nesse momento que você começou a entender que você precisava atuar politicamente. Conta pra gente um pouco, assim, dentro do que você se sentia à vontade, para contar de como que foi o processo de asilamento, que idade mais ou menos você tinha, e como que foi, assim, você entendeu que tinha uma organização social que você podia se conectar. Quando foi que você soube assim, olha, tem isso daqui, vou participar? Porque esse momento pra gente é precioso, né? O momento que o cara acorda e fala assim, olha, eu não sou sozinho, né? Eu posso me organizar, eu posso me conectar com outros. Então, contar pra gente toda essa trajetória e desse momento pra gente. Acho que foi dentro do Ulisses Pernambucano, né, que é o HUP, o Hospital da Marineira. A gente, na hora de tomar o Aldol e o Fernegan, a gente não tomava, a gente botava debaixo da língua já para não com medo de ser, sabe, até estuprado dentro daquele contexto ali, mesmo violentado. E aí a gente começava já a fazer a revolução com a camisa de força mesmo, desamarrando os companheiros e tal, naquele período, que é um período muito difícil. E aí a gente começa esse contexto de viabilizar a questão da liberdade mesmo, né? Mas tudo isso com os profissionais, porque se a gente não tivesse os profissionais antimanicomiais, antiproibicionistas dentro daquele contexto, nós estamos sendo segregados até hoje, né? Porque é aquilo que eu te digo, passa-se o tempo, muda-se a nomenclatura, mas as práticas continuam as mesmas. Você vê que muda o nome de FUNASE para FEBEM, mas não ressocializa, né? Muda-se o nome de manicômio para comunidade terapêutica, mas de comunidade de terapia não tem nada. E aí a gente tem que fazer essa disruptura justamente dentro dos dispositivos, né? Com a participação efetiva dos usuários. E é muito importante a gente estar nesse processo com os profissionais, porque sem eles a gente aqui não estaria. Em Né? que ano foi isso? Eu acredito que tenha sido mais ou menos nos anos de 97, 94, por aí. Entre 97 e 94. E qual foi o primeiro coletivo ou instituição que você se conectou e se associou a ele? Ah, com certeza foi o Núcleo Estadual de Luta Antimanicomial, que tem o nome de Libertando Subjetividade, da qual libertou de fato a minha subjetividade, sabe? Eu costumo dizer nas minhas falas de que tem uma música de Chico Buarque que é Mulheres de Atenas, e tem uma frase muito bonita: mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Eu costumo dizer, mirem-se no exemplo daquelas mulheres do núcleo da luta antimanicomial do estado de Pernambuco, que é o Libertando Subjetividade. Aquelas mulheres, elas têm poder, elas são poderosas, elas emancipam os usuários e tira a gente da cela e nos dá liberdade. Bonito, esse núcleo existe ainda? Esse núcleo existe, é muito atuante. Inclusive, semana passada foi a confraternização. A gente tem muito orgulho de ser membro desse núcleo. Esse núcleo tem proporcionado vida em todos os sentidos, dentro dos dispositivos e fora, porque ele nos torna cidadão, dentro da nossa integralidade. Né? É um espaço onde a gente não tem discriminação de raça, nem de credo, nem de cor, onde a gente pode, de fato, ser quem nós somos. Esse núcleo é vinculado a alguma instituição? Ele é vinculado à RENILA, né? A RENILA, que é a Rede Nacional Internúcleo da Luta Antimanicomial. E em cada estado existe um núcleo, o nosso núcleo estadual é o Libertando Subjetividade. E depois desse núcleo você foi atuar em qual? Depois do núcleo, a gente foi para a população em situação de rua, porque a gente se encontrava em uma situação de vulnerabilidade, tanto na alta, como na média, como na baixa complexidade. E aí a gente, a pedido do Frei Marco, da irmã Julita, a gente toma à frente desse movimento
E hoje os meninos estão aí com o coletivo Maria Lúcia, dando o que falar. Muito bom. Zé Nilton, você comentou que estava na Assembleia, né? Você pode contar para a gente um pouco o que tu veio fazer aqui em Brasília? Então, eu fui eleito delegado, né, estadual. Nós fomos convidados pela nossa luta. Eu fui delegado convidado, né, na realidade. Eu não passei pela etapa municipal da conferência. A gente, pelo serviço prestado no estado de Pernambuco, o Conselho Estadual de Saúde nos convida a participar. E através desse convite na conferência estadual, a gente é eleito delegado. Tanto é que estamos aqui em Brasília. E planos para o futuro? Quais são os seus próximos passos? Primeiro é continuar praticando redução de danos e me cuidar, né? Eu sou um homem hoje com 43 anos, vou fazer 44 agora em janeiro, dia 28, tá pertinho. Cuidar da saúde, cuidar da minha família, que eu passei um período muito desfamiliarizado, né? A gente, quando sai desse contexto, a gente quebra os vínculos familiares. Eu estou retomando a vida de casado, digamos assim. Hoje eu tenho uma companheira que ela me dá força e me orgulho muito de falar dela, que é a Bárbara. Até emocionado. É uma mulher que me trouxe o ar da graça da vida, né? Novamente. E ela é muito importante na minha vida. Queria mandar um beijo para ela. Ela, apesar de ser brasiliense, mas está lá em Olinda. Um beijo, meu amor. Te amo. Ela tem me ajudado muito. Ela tem me ajudado muito no quesito família, no quesito ser humano, sabe? Ela tem aberto portas e janelas pra gente, que a gente antes não tinha essa percepção, porque a vida é dura e nos deixa, sabe, às vezes com o coração duro, e a gente perde de fato a doçura da vida, e ela tem trazido essa coisa da candura, do alívio em minha vida. Hoje eu sou muito grato por ela existir, por ela ter me dado e nos dado a oportunidade de estarmos juntos. Ela, de fato, é uma mulher grande em minha vida. Zé Nilton, mais alguma coisa que você gostaria de dizer para que as pessoas te conheçam? Algum caso interessante, algo que aconteceu na sua vida que foi exemplar, que você acha que as pessoas deveriam saber? Ah, sim, com certeza. Estou emocionado. De que não pare de sonhar, né? Quer interromper? Não, vamos continuar. De que não pare de sonhar. Eu não me vejo sem sonho, né? Que é possível a gente alcançar nossos objetivos. Quando a gente sonha só é uma coisa, mas quando a gente sonha juntos, o sonho realiza. E de que você faça, e de que você trabalhe duro, que o resultado chega. A questão financeira é consequência, mas trabalhe com amor, trabalhe para o outro, sem pensar no outro, porque o outro é você. E de que esse ano que vem está chegando, né? Seja um ano mais leve para as pessoas em situação de rua, para as pessoas com déficit de intelectualidade, para os usuários de álcool e outras drogas, para os profissionais do sexo, os indígenas, os quilombolas. A gente tem sofrido muito. A gente tem sofrido muito. E de que não desista dos seus sonhos. A gente estava fazendo incidência política dentro da rede de atenção psicossocial e no território. E também é importante ressaltar de que existem alguns profissionais que não acreditavam na gente. Mas eu quero dizer que aqueles profissionais que não acreditaram na gente é porque eles são manicomialistas de plantão, não são antimanicomiais. E de que a gente está aqui e que respeite quem pôde chegar onde a gente chegou.
É isso. Hamilton, muitíssimo obrigado pela sua... Eu estou um pouco emocionado também. A tua história engrandece o SUS, engrandece o nosso país, engrandece o ser humano. Eu acho que a tua história precisa ser escutada. As pessoas precisam se mirar na tua força, na tua inteligência, na tua leitura de mundo, que é muito rica. Estou muito emocionado, muito obrigado pela tua entrevista.